Olá a todos, meu nome é Luiz Felipe Ferreira Oliveira e irei apresentar agora um seminário sobre Kubernetes para a disciplina de redes no período 2020.2 na UFAB. Antes de falar sobre Kubernetes, temos que conceituar como as empresas trabalhavam antes da sua criação. Bom, as organizações executavam aplicações de serviço em servidores físicos. Não havia como definir limites de recursos para aplicações em um mesmo servidor físico. Isso causava problemas de alocação de recursos. Bom, por exemplo, se várias aplicações fossem executadas em um mesmo servidor físico, poderia haver situações em que uma aplicação ocupasse a maior parte dos recursos e, como resultado, o desempenho das outras aplicações seriam afetados e elas seriam executadas inferiores ao seu normal. Uma solução para isso seria executar cada aplicação em um servidor físico diferente, mas isso não seria viável e nem escalável, pois os recursos seriam subutilizados e se tornaria muito custoso a operação de execução, pois manter cada servidor físico para cada serviço diferente seria algo extremamente desnecessário e errôneo. Bom, o que é o Kubernetes? Kubernetes é um projeto de código aberto que tem como objetivo orquestrar containers e automatizar a implantação de aplicações. Por ser código aberto, não é cobrado nada para sua utilização e nem pode ser cobrado nada para aplicativos ou serviços desenvolvidos a partir de seu código. Bom, foi falado em container, mas e o que é container? Container é um ambiente isolado contido em um servidor que, diferentemente das máquinas virtuais, divide um único host de controle. Mas como as máquinas virtuais, ele ainda é muito leve e utiliza apenas uma CPU para rodar diferentes máquinas virtuais em um único sistema de hardware. Bom, o Kubernetes pode incluir hosts em nuvens, por isso o Kubernetes é a plataforma ideal para hospedar aplicações de Cloud Native que exigem escalabilidade rápida, como a transmissão de dados em tempo real. Bom, o Kubernetes revolucionou a indústria e o ramo no qual ele atua quando foi lançado e quando foi rapidamente disseminado. Pois assim como o Bombril, vamos utilizar como exemplo, ninguém se fala em esponja de aço, mas sim em Bombril, pois ele dominou o mercado e o ramo no qual ele atua. Bom, aqui temos algumas características do Kubernetes. Ele tem uma alta escalabilidade, uma boa performance e uma grande otimização dos recursos. Ele tem a capacidade de lidar com várias atualizações, fazendo as atualizações em parcelas, ou seja, aos poucos e com muito mais frequência. Ele tem a capacidade de agendar essas atualizações de uma forma automatizada. Era muito comum a prática dos programadores deixar essas atualizações para fazer na madrugada, pois era o horário em que havia menos pessoas nos servidores e seria mais fácil essas atualizações serem executadas. E se ocorressem problemas, seria muito mais fácil corrigidos com menos pessoas nos servidores e menos pessoas iriam presenciar esses erros. Bom, o Kubernetes ele agenda essa atualização automática, não precisa de ninguém estar programando ele no horário da atualização. E se ocorrer algum problema, ele mesmo suspende a atualização e corrige o erro e volta para a versão anterior do serviço. Bom, algumas funcionalidades do Kubernetes: o estado atual e o estado desejado. O estado atual é o estado no qual o Kubernetes está rodando no momento, ou seja, o número de containers que está rodando, a versão no qual esses containers estão rodando. E o desejado é o estado no qual o programador queria que o sistema estivesse funcionando. Assim, o Kubernetes utiliza de vários loops de verificação para saber se os containers estão no estado atual. Se tiver, tudo bem. Se tiver no estado atual, tem que no estado atual que esteja de acordo com o estado desejado, tudo bem. Mas se não, ele terá que trabalhar para igualar e balancear esses containers para que até que eles se igualem com o estado desejado. Bom, a plataforma que controla isso é denominada de controller. Bom, os clusters. Os clusters são um conglomerado de containers que trabalham em conjunto. Bom, o Kubernetes não só trabalha com dezenas, mas sim com centenas e pode até trabalhar até com milhares de containers. Eles podem ter todos esses containers trabalhando em uma única aplicação e em uma rede própria. Ele balanceia as requisições feitas para que nenhum container fique sobrecarregado e nem que fique ocioso.
ele faz com que as aplicações aumentem exponencialmente a sua capacidade de atender requisições. Ele cria e remove de uma forma programada e remota. Ou seja, se ele trabalhasse no lançamento de um filme, por exemplo, no início, no dia de lançamento do filme, precisaria de muito mais contentes para gerenciar a venda de ingressos, pois o público seria muito maior. Mas quando o filme estivesse saindo de cartaz, não seria necessário tantos containers para gerir essa venda. Ou seja, isso seria tudo controlado pelo Kubernetes. No início ele criaria mais containers e à medida que o público fosse diminuindo, os containers seriam sendo removidos de forma automática pelo sistema. Ele também gerencia a memória RAM e os bancos de dados de forma automática. Bom, ele cria um ambiente isolado para experimentos e para atualizações para que não dê problemas no cluster geral. Ele tem uma alta escalabilidade planejada, ou seja, se no momento ele estava usando 5 containers no cluster, em poucos segundos ou em um minuto, algo do tipo, ele pode passar de 5 para 50, de 50 para 500, ou seja, uma escalabilidade muito alta. Ele encapsula os containers para uma mais rápida transmissão e confiabilidade no cluster. Ele limita o CPU e a memória RAM para os containers organizar melhor as cargas de trabalho. E ele ainda tem um monitoramento constante de container. Bom, a arquitetura do bucket e no final de lascar. Bom, o Kubernetes trabalha com três tipos de nós. O primeiro tipo é chamado de node e tem o papel de executar os containers que encapsulam as aplicações sendo gerenciadas pelo Kubernetes, que pode ser chamado também de K8sys. Bom, o segundo tipo de nó é o etcd. O etcd, na verdade, é o nome da base de dados distribuída que é utilizada para armazenar tudo que está acontecendo dentro do cluster, incluindo o estado de aplicação. Esse tipo de nó é imprescindível para a constante disponibilidade do cluster pelo Kubernetes. Bom, o último tipo de nó é chamado de master. É nesse tipo de nó que os principais componentes do Kubernetes são executados, como o shell dele, que tem a responsabilidade de controlar a alocação de recursos no cluster. O conglomerado de nós masters são denominados de control plane. Bom, ele é considerado o cérebro do cluster. Ele é responsável por gerenciar as principais componentes do sistema e garantir que tudo está funcionando de acordo com o estado desejado da aplicação. Bom, para facilitar a representação desse estado, o Kubernetes trabalha com uma abstração chamada de objeto. Bom, o objeto representa parte do estado da aplicação. E quando o seu estado atual não é o estado desejado, mudanças são aplicadas para que os dois estados se igualem novamente. Bom, existem muitos tipos de objetos dentro do Kubernetes, mas alguns deles são essenciais para o funcionamento do cluster e outros nem tanto. Aqui temos outras funcionalidades do Kubernetes. Bom, a descoberta de serviço e balanceamento de carga. O Kubernetes pode expor um container usando o nome DNS ou o IP. Se o tráfego para um container for alto, o Kubernetes pode balancear a carga e distribuir o tráfego de rede para que a implementação se torne mais estável. A orquestração de armazenamento. O Kubernetes permite que o programador automatize o sistema de armazenamento à sua escolha. Podem escolher armazenamento local, provedor em nuvem e outros meios de armazenamento que ele deseja. Lançamentos e reversões automáticas. Bom, o programador pode descrever o estado desejado para o container implementado usando o Kubernetes. Ele pode alterar o estado real para o estado desejado em um ritmo controlado no qual ele deseja, para fazer testes, fazer criações de containers e muito mais. Bom, exemplo, se o Kubernetes vai criar um novo container para a implementação, ele remove um container existente e adota os seus recursos para esse novo container. Esse container existente podia ser um container que não estivesse mais precisando tanto dele, ou seja, já estivesse ficando um pouco obsoleto no sistema lá, ou apenas ele criou um para alocar para o outro. Bom, o empacotamento binário automático. O programador oferece um cluster de nós que pode ser usado para executar tarefas nos containers. Ele forma o Kubernetes de quanto CPU e memória RAM cada container precisa. E assim é empacotado
encapsulados containers em seus nós para fazer o melhor uso dos recursos. A autocorreção. Bom, o Kubernetes reinicia os containers que falham e substitui os containers e elimina-os quando não respondem às verificações de integridade definidas pelo programador e não os anuncia aos clientes até que eles estejam prontos para ser postos no sistema de novo. O gerenciamento de configuração e de segredos. Bom, o Kubernetes permite armazenar e gerenciar informações confidenciais, como senhas, tokens e chaves SSH. Ele pode atualizar segredos e a configurações de aplicações sem reconstruir suas imagens de container e sem expor segredos em sua pilha de configuração. Aqui agora temos um pouco da história do Kubernetes. Originalmente ele foi criado e desenvolvido por engenheiros da Google. Bom, a Google foi um dos pioneiros no desenvolvimento da tecnologia de containers no Linux. Além disso, a empresa já publicou que todo o Google, inclusive o YouTube onde esse vídeo está hospedado, é executado em containers. Inclusive, essa tecnologia está por trás dos clouds da Google. O Google gera mais de 2 bilhões de implantações de containers por semana, que é um valor absurdo, para se ter noção da importância do Kubernetes na funcionalidade das empresas. Bom, mas isso era feito originalmente por uma plataforma anterior ao Kubernetes, o Borg. Bom, as lições aprendidas ao longo do tempo com o Borg foram passadas adiante para o Kubernetes.